Amor que é assim, amor impedido, teimoso e teimoso, ponta de estoque na prateleira das impossibilidades. A gente quer, mas não pode, difícil de se conformar. No começo forte, entristece só de lembrar. Depois esmurece, fica ali, amor lerdo, se esquecendo, dormindo como coisa boa, lembrança leve de um aperto. A gente quer, mas não pode. Tem amor que é assim, a cara da gente, mais parecido não poderia ser. Por que então não dá certo? Não prospera, não progride. Tanto mais podia ele, mas não vai acontecer. Tem amor que é assim, não foi porque não pôde ser. Matraca. Vai falar do memorial? Nós vamos falar um pouquinho do memorial. Nós estamos aguardando, parece que ainda tem gente tomando ali um cafezinho e do banheiro. Então, nós estamos aguardando, né, para que nosso evento possa contar com mais pessoas. Às 6h15 a gente começa, né? Então, está aqui o memorial. O memorial, a primeira página dele é essa aqui. Você tem imagens, tem um monte de fotografias, e é aberto, inclusive, o memorial. Se alguém tiver fotografia com o Marcos Vinícius, pode mandar para nós, é só datar e contar quem que está na foto para a gente poder incluir. Tem um conjunto grande de vídeos, que são... Hoje de manhã nós já projetamos um pedaço de um vídeo que também está aqui. Os vídeos mais usados ou mais conhecidos estão já na primeira página. Mas aqui do lado direito tem um localizador de informação. Então você pode escrever ali o que você quer, e o Liz vai procurar no arquivo total da base de dados onde está o vídeo que você quer ver. Há pelo menos mais uns 10 vídeos que estão entrando agora, tem vários vídeos que são de congressos, de eventos onde ele participou, e tem um conjunto de vídeos que é o Clínica com Q, que é um projeto que ele vinha desenvolvendo em Salvador, quando morreu, que tinha uma formação que ele oferecia para profissionais de saúde mental sobre psicologia clínica. Então, quase todos os vídeos estão transformados em textos. Então, na área de textos, tem mais de uma centena de textos que ele deixou escritos, e tem também a transcrição dos vídeos, e depois transformadas em texto corrido, que também podem ser acessados ali. Tem um conjunto de homenagens, essa parte é linda. Então, as coisas que as pessoas escreveram na morte do Marcos. Todo mundo sabe que o Marcos foi assassinado no começo de fevereiro de 2016, e houve uma reação muito forte em toda a América Latina, e tem homenagens muito bonitas, vale a pena conhecer como que ele era apreciado em diferentes lugares. A parte de biografia é uma das mais bonitas que a gente tem também no site, porque ao invés de escolher um biógrafo para escrever a história do Marcos, nós convidamos as pessoas para escreverem. Se alguém aqui presente quiser ainda fazer isso, a gente recebe o texto e insere no site. Nós convidamos as pessoas para escreverem quem é o Marcos que elas conheceram. Então, cada um pegou uma coisa diferente da vida do Marcos, aquela parte onde conviveram, onde estiveram juntos, para poder fazer o seu texto sobre a biografia. E não deixem de perceber que do lado esquerdo tem uma autobiografia. Poucos anos antes de ser morto, o Marcos fez um concurso na universidade e tinha que apresentar um memorial. E nós estamos publicando o memorial que ele fez, que é no memorial você faz um esforço para contar uma certa racionalidade na sua construção profissional, que justificaria você, então, progredir na carreira como professor, no nosso caso, de Universidade Federal. Então, esse memorial ele é o próprio Marcos contando a vida dele e apontando qual é o sentido que ele percebe na vida dele, num esforço autobiográfico. Então, esse é o nosso site do memorial. Há um novo desenho do site do memorial já pronto, que vocês vão poder, daqui a uns dias, acessar.
esse novo site, essa nova apresentação está sendo adequada. Nós estamos tendo que mudar de servidor para um servidor mais ágil para poder aproveitar. Alô? Para poder. Houve alguma coisa? Houve alguma coisa? Alô? Eu acho que ele descobriu. Ah, pronto. Esse site, para ele poder ganhar velocidade e valer a pena aí o esforço até que foi feito para melhorá-lo, a gente está mudando de plataforma para poder ficar mais útil e fácil para todo mundo utilizar. Ana, amanhã nós vamos contar de novo o memorial, se você quiser. Então, outra coisa que nós queremos muito fazer aqui em público, e faremos também amanhã de novo, mas que é importante que vocês saibam, é que nós fomos, como Instituto Silvia Lane, muito bem tratados pelo Tuca e pela TV PUC. E nós queremos agradecer. Né? O Tuca nos recebeu muito bem, nos ajudou para realizar tudo. A TV PUC esteve aqui sempre presente, nos acompanhando, entrevistando nossos conferencistas. Né? Então, queremos fazer esse agradecimento. A outra coisa, não sei se vai... Livro? A gente tem, como Instituto Silvia Lane, uma parceria com a editora Cortez, que, por isso, ela está ali, né, com os seus livros ali no saguão. Não é isso? Esse é o livro que nós vamos publicar, resultado das conferências do primeiro simpósio. Né? E nessa parceria, nós construímos com a editora Cortez uma coleção que se chama Construindo o Compromisso Social da Psicologia. E tem aí, não sei, tem que subir e descer, né? Tem um conjunto aí de 8 livros, são livros escritos, isso, tá bom assim, né? Sobre vários temas, na área de educação, na área de saúde, a questão da juventude, políticas públicas, é um conjunto ali, trabalho, né? Que forma o conjunto, eles estão todos aí, à venda, né? na banquinha ali, e aí, claro, dependendo da área de cada um, pode interessar mais ou menos, e tem um da assistência social, a psicologia na assistência social, enfim, um conjunto grande, se eu conseguisse... que vocês não devem estar conseguindo daí, né? Psicologia, subjetividade e políticas públicas, subjetividade e saúde, orientação profissional, psicologia na assistência social, violentamente pacíficos, que é o da juventude, né? Psicologia, educação e aprendizagem escolar, HIV/AIDS, enfrentando o sofrimento psíquico, e trabalho e solidariedade. Esse conjunto de 8 publicações que a gente tem até agora, né? Então, aí todos temos em parceria aí com o Instituto com a editora Cortez. Que mais que a gente tem para falar para vocês? Está escrito aí no folheto cultural, no caderno cultural, que tem uns errinhos de informação, mas assim, o importante, acho que, da informação é que quem tem o crachá e tem interesse de, na quinta-feira desta semana, assistir à noite a peça Improvável, uma comédia que está passando aqui no Tuca, na quinta-feira à noite. É só mostrar o crachá ali na bilheteria que você compra com desconto o ingresso para... Ele está dizendo aqui que é uma peça excelente. Tá, e aí você tem desconto no ingresso, tá bom? Só lembrando vocês que isso está aí no caderno cultural. Eu acho que nós... Lembrando, sala 201, alguém deixou um pendrive. Amanhã a gente anuncia novamente, né? Mas se alguém perguntar, a gente vai entregar ali para a Márcia, para o Bruno, para a organização, tá bom? Então, agradecer a TV PUC. Quem está lá
ponta, estou vendo alguém de pé ali. Faz favor, chamar a Graça aí no saguão. A Graça está aqui. Ah, eu aflita, enrolando aqui, que ela está lá ainda. Então, vamos lá. Nós estamos instalando o nosso ato, a psicologia em defesa do Sistema Único de Assistência Social. Para isso, nós estamos chamando a professora Maria da Graça Gonçalves, que vai compor ali a mesa e coordenar toda a nossa sessão. E eu vou fazer como fizemos ontem, vou compor toda a nossa mesa, né? Vou chamar a professora Jucimere Silveira, depois a Graça apresentará os créditos da Jucimere. E também vou chamar o nosso Juari Aparecido Soares de Carvalho, que é o nosso, vai compor a mesa, mas é o nosso homenageado. Estamos passando, então, a palavra à professora Maria da Graça para que ela possa coordenar. Lembrando que a Graça é também membro do Instituto Silvia Lane. Bom, boa tarde, boa noite a todos e todas. Olá para quem a gente já encontrou ao longo do dia. Eu queria dizer que é com muita satisfação que eu estou aqui, nesse momento, para fazer a homenagem ao Juari. Vou só rapidinho contextualizar essa homenagem, porque a gente... Desculpe, gente, que a gente está... Então, aqui, eu vou... A gente, então, tem esse primeiro momento aqui da nossa cerimônia, desse nosso ato, melhor dizendo, que é a entrega da homenagem, e eu vou ler aqui a nossa homenagem ao Juari. O Instituto Silvia Lane, Psicologia e Compromisso Social, homenageia o psicólogo Juari Aparecido Soares de Carvalho com a entrega da comenda Marcos Vinícius, reconhecendo em seu trabalho a defesa do SUAS. Juari representa os inúmeros psicólogos e psicólogas que compreenderam a importância de levar a psicologia a esse campo de atuação, enfrentando desafios de várias ordens, a começar pela necessidade de estabelecer o diálogo com outras áreas profissionais, ao mesmo tempo em que é preciso rever práticas tradicionais da psicologia e criar novas formas de intervenção que atendam ao contexto de atuação da assistência social. Esse conjunto de psicólogos e psicólogas, aqui representados por Juari, ao aceitar cotidianamente o desafio de atuar no SUAS, contribuem para a produção da garantia de direitos sociais em uma perspectiva democrática e igualitária. Juari possui graduação em Psicologia e mestrado em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo, Instituto de Psicologia. É psicólogo social da Prefeitura Municipal de Suzano desde 2008, onde atuou no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, e a seguir no setor técnico de supervisão, agora configurado como Departamento de Vigilância Socioassistencial, onde se encontra. Paralelamente, tem participado de diversos espaços de organização e capacitação de trabalhadores do SUAS, tendo sido conselheiro do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e colaborador em seus núcleos e grupos de trabalho sobre o tema. Participou da criação e da coordenação do Fórum Estadual de Trabalhadores e Trabalhadoras da Assistência Social de São Paulo e atualmente representa o Fórum no Núcleo Estadual de Educação Permanente da Secretaria Estadual de Desenvolvimento. A partir de 2016, colabora com o Observatório Participativo da Assistência Social de Suzano. Reconhecemos a importância de Juari
Soares de Carvalho, representando as psicólogas e psicólogas que atuam nos CRAS, CREAS e outros setores e funções do SUAS, que cotidianamente enfrentam limitações e dificuldades, mas que pautam sua atuação pela resistência crítica e atuação comprometida com a democracia e a garantia dos direitos sociais. Instituto Silvia Lene. Então, essa é a nossa homenagem. Eu vou entregar uma placa, vou ler para vocês o que está escrito aqui na placa, que a gente vai entregar. O Instituto Silvia Lene Psicologia e Compromisso Social homenageia Joaria Aparecido Soares de Carvalho com a comenda Marcos Vinícius, reconhecendo sua luta em prol de um Brasil justo para todos e todas. E aí tem uma poesia do Marcos, que toda essa doçura que conjuras reverta em ti força e coragem, que tua semeadura seja fértil, que o cansaço não te colha. Marcos Vinícius de Oliveira, São Paulo, maio de 2018, Instituto Silvia Lene. Eu vou passar a palavra para o Juari para comentar. Boa noite a todos e a todas. Queria dizer que este é um ato em defesa do SUAS e é também um embaraço, não só a discussão que vem sendo travada desde o primeiro, e neste também, tenho acompanhado pela internet desta vez, e foi bom eu ter preparado o que eu ia dizer, porque depois desta mensagem que a Graça fez, é exatamente isso que eu teria a dizer. Eu estou sem palavras, porque pensei muito se deveria pensar algo para responder a este, não vou dizer prêmio, como muitas pessoas falaram, mas a este chamado, né? E acho que esta lembrança apenas reforça em mim, e espero que reforce em todas e todos que estamos na assistência social como psicólogas, como trabalhadores sociais, a necessidade de que nós devemos resistir, devemos reforçar o nosso compromisso e, quem sabe, fazer jus a esses gigantes sobre os quais nós conseguimos avançar, né, nos ombros delas e deles, como Silvia Lene, como Marcos, como vocês que estão no Instituto Silvia Lene, tantos outros profissionais que pesquisam e que exercem a profissão da psicologia, que exerceram e que têm deixado esse legado para nós levarmos adiante. E isso é uma responsabilidade bastante grande. Então, esta lembrança, penso que é um chamado para isso, para nós não esmorecermos. E acho que fico bastante tocado, porque essa mensagem diz realmente muito, não só do que eu vivo, mas sei que é o que vive realmente, talvez não a totalidade, talvez uma parte esteja indiferente, mas a maioria dos psicólogos e das psicólogas que atuam na assistência social tem esse sentimento, e é importante a gente perceber que não estamos sós, não estamos só na assistência social, e há pessoas na academia, nos movimentos sociais, em outros espaços, olhando junto com a gente a defesa da assistência social. Queria pedir um aplauso para esses e essas trabalhadoras, psicólogas e todos os trabalhadores sociais aqui de São Paulo, da cidade, do estado e do país. E gostaria de eu pedir isso a todos nós. E aqui, simbolicamente, gostaria de dedicar esse aplauso aos trabalhadores e às trabalhadoras sociais, à colega que me recebeu, que está aqui presente hoje há quase 10 anos, lá no CAICA CREAS, né? Ela que me recebeu, ela já trabalhadora da assistência social, que me acolheu, que me deu as primeiras orientações, muito grato, Adriane Vasti.
Então, nós vamos agora à segunda parte do nosso ato, que é fazer um debate aqui e uma afirmação que a gente tem como coletivo da defesa do SUAS. A palavra de ordem, eu acho, é resistência, mas uma resistência que a gente tem tentado qualificar. É uma resistência porque a gente acredita que defender o Sistema Único de Assistência Social é defender um projeto de sociedade, é defender uma concepção de igualdade muito difícil, às vezes, da gente compreender na sua plenitude, porque a gente fala de direitos sociais que, no caso da assistência social, muitas vezes são compreendidos como mais restritos, mais focalizados a determinada parcela da população, mas que, na verdade, estão pautados na ideia da universalidade, assim como todos os direitos sociais devem estar, assim como todas as políticas sociais devem estar. Então, essa compreensão é fundamental que a gente entenda que a assistência social é uma política de grandeza, no sentido de que aponta para a necessidade de que todos os sócios de uma sociedade, como dizia o Marcos Vinícius, né, todos os sócios de uma sociedade tenham uma vida digna, e aí, se a gente precisa de ações mais pontuais em alguns momentos, isso não quer dizer que seja um sistema, uma política de menor abrangência ou de menor importância, ao contrário, como eu estava dizendo, a gente fala aqui também da afirmação de direitos sociais na direção, portanto, de uma sociedade igualitária, na direção da igualdade que pauta a nossa luta, é a luta democrática, a luta por uma outra sociedade. Então, eu queria dizer que é uma luta, é um ato de resistência por tudo isso, né? Porque a gente não quer ver desmontado uma perspectiva de sociedade, a gente não quer ver desmontado uma perspectiva que a gente vem batalhando para construir para o nosso país. E a gente sabe, né, que são muitos os ataques hoje a todo esse campo das políticas sociais. A gente vem fazendo essa reflexão mais especificamente aqui no nosso simpósio desde ontem, né? As conferências hoje de manhã apontaram para isso, falaram já em algumas coisas sobre o SUAS, então a gente está acumulando a reflexão que mostra da importância da gente estar hoje aqui fazendo essa manifestação em defesa do SUAS. E, para isso, a gente conta, né, com a presença, e já agradecemos, né, a disponibilidade da Jucimere Silveira de estar aqui conosco, de nos trazer elementos aí para nos ajudar na nossa reflexão e no fortalecimento dessa nossa luta. E a Jucimere Silveira, que é assistente social, doutora em serviço social pela PUC de São Paulo, exerceu atividades de gestão como assessora técnica na Secretaria de Trabalho, Emprego e Promoção Social, como consultora do Ministério de Desenvolvimento Social, pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, foi superintendente de planejamento da Fundação de Ação Social em Curitiba, de 2013 a 2016, é docente do curso de Serviço Social e do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Políticas Públicas da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e coordenadora da área estratégica do Núcleo de Direitos Humanos. É assessora técnica do Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Assistência Social. Jucimere, a gente agradece muito a sua presença e passo agora a palavra para ela fazer aí a sua fala para nos alimentar com mais elementos para a nossa resistência. Obrigada. Montei uma apresentação. Tem, para facilitar. Boa noite. Quero cumprimentar de forma, assim, acho que é mais fácil, né? Boa noite a todas e todos. Quero agradecer a oportunidade de construir com vocês um diálogo nesse simpósio, falar da importância desse reconhecimento do papel de psicólogos e psicólogas do SUAS. Eu tive a grata satisfação de, como consultora do Ministério, colaborar na construção dos mecanismos normativos jurídicos do SUAS, mas
né, a NOB, a própria política nacional, mas especialmente a construção da gestão do trabalho, quando pudemos fazer um amplo debate sobre as profissões requisitadas socialmente para o SUAS. E nessa experiência de diálogo com psicólogos e psicólogas, com os seus coletivos, pudemos, né, ao reconhecer as profissões indispensáveis para o SUAS, não reconhecer por acaso, né? A psicologia crítica vem há muito tempo dando sua contribuição histórica na construção das políticas públicas, compreendendo políticas públicas como parte fundamental, embora insuficiente, das conquistas emancipatórias na sociedade capitalista. E essa construção crítica passa a leitura do lugar social, político, da psicologia, e, ao trabalhar as subjetividades junto com outras profissões que se complementam na gestão do conhecimento e das praxes no SUAS, fortalecer a construção, né, de um projeto político no SUAS. Porque a assistência social é uma política em disputa. Assim como todas as políticas públicas e, notadamente, o Estado, que não é um ente abstrato, ocupado por sujeitos. O Estado é disputado por projetos. E a psicologia, ao se identificar nessa luta social pela dignidade humana com os projetos ético-políticos, né, anuncia, expressa a compreensão do termo ético-político, né, que é um termo que o serviço social também vem construindo seu projeto profissional, que significa, segundo Gramsci, a superação de toda forma de egoísmo, individualismo e particularismos para estabelecimento de uma vontade superior, hegemônica, coletiva, que agrega em torno dos projetos, que são imagens de profissão, de sociedade, os interesses, né, políticos para essa luta social. Então, essa sintonia da profissão a serviço de um projeto de sociedade é o mais importante, né? E isso me faz, né, aqui com vocês, também celebrar o lugar da profissão na sociedade, na divisão social e técnica do trabalho, da psicologia numa perspectiva crítica, portanto, em sintonia com um projeto de sociedade, que seja orientado por um horizonte emancipatório. Eu organizei aqui alguns pontos para facilitar o nosso debate nesse espaço que se constitui nessa abertura como um espaço político. Os psicólogos e as psicólogas fazem parte dessa luta nas frentes. Eu faço parte da Frente Nacional em Defesa do SUAS, da executiva da Frente Nacional em Defesa do Sistema Único de Assistência Social e da Seguridade Social Brasileira, e a psicologia tem atuado nos espaços de trabalho, né, nos equipamentos estatais, fazendo esse diálogo sobre a importância e a defesa do SUAS, tem participado das frentes estaduais em defesa do SUAS, e nos diversos outros espaços sociais, discutindo com a sociedade qual é a importância do maior sistema de proteção social público estatal dos últimos tempos, não só aqui no Brasil, na América Latina e no mundo, dada a nossa construção tardia de uma seguridade social orientada pelos princípios da universalidade e da indivisibilidade. E, nesse compromisso também ético-político das profissões que atuam, dos trabalhadores e trabalhadoras do SUAS, né, com a sua identidade de trabalhadores, profissões liberais, mas com identidade de trabalhadores, de construir essa forte aliança entre trabalhadores com a população usuária, de difundir qual é o sentido desse sistema e por que ele está em risco e quais as consequências desse risco. Nós estamos falando de um sistema público que construiu o conteúdo específico da proteção social não contributiva na Seguridade Social brasileira, portanto, num sistema de proteção social mais amplo. Construiu o significado, padronizou serviços nacionalmente, até para romper com a história de políticas pontuais, focalistas, residuais e descontínuas,
construiu, nesse sistema, uma ampla rede de proteção social, que conta com mais de 8.000 centros de referência de assistência social. São mais de 160 mil pessoas que, em situação de risco, quando insustentável as relações familiares ou por alguma situação relacionada às vulnerabilidades, aos riscos, à desigualdade social, gênero, étnico-racial, territorial e nas dimensões relacionais, nas fragilidades dos vínculos socioafetivos, são tuteladas, protegidas pelo Estado. São mais de 160 mil crianças e adolescentes, pessoas idosas com deficiência, população adulta, que demanda a assistência social na proteção social especial. São mais de 30 milhões de famílias acompanhadas pelos dispositivos que construímos no SUAS, as ferramentas de acompanhamento, seja na relação com o sistema de justiça, os programas os planos de atendimento individualizado, seja nas ferramentas próprias do SUAS, como acompanhamento familiar, para dar conta desse princípio organizador do trabalho social, de trabalhar com a matricialidade familiar, com os vínculos socioafetivos, mas também os projetos coletivos. Então, os planos familiares, os projetos coletivos, os coletivos organizados nos equipamentos estatais. Então, é uma ampla rede de também famílias acompanhadas nos territórios priorizados, orientados no SUAS pelo princípio da universalidade, mas territórios priorizados pelo alto grau de vulnerabilidade social e de violação dos direitos humanos. Nós estamos falando de uma rede que tem hoje mais de 4,5 milhões de pessoas idosas, pessoas com deficiência, que recebem o benefício de prestação continuada, que é responsável por 59 milhões de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, e essa rede de CRAS, de CREAS, de centros especializados para atendimento à população em situação de rua, os novos mecanismos que o SUAS construiu para poder atingir as especificidades territoriais, como as lanchas, como as equipes volantes, e outros mecanismos que também foram transversalizando direitos humanos no SUAS cada vez mais, coloca o SUAS no lugar da proteção social brasileira como o maior sistema de proteção não contributivo, a quem deste direito constitucional precisar. E é uma rede que conta, dada a insegurança dos vínculos, dos vínculos orçamentário-financeiro, ou seja, a insegurança dos recursos necessários para manter esse sistema orientado pela universalidade, conta com pouco mais de 2,8 bilhões de recursos para serviços. E esses recursos, na disputa do fundo público, na hegemonização de um projeto de avanço do neoliberalismo no Brasil, que colocou em risco um sistema que não é de um ou de outro governo, é da população brasileira. E o orçamento, como não é uma peça fictícia, neutra, expressa os projetos em disputa, mostra essa hegemonização de um outro projeto que não é o SUAS, que está em curso e que nós temos que discutir como profissões, que estão a serviço desse sistema público. Só o fato de, no orçamento da assistência social, nós termos, vou primeiro falar desses números para poder concretizar a nossa maior crítica ao desmonte do SUAS. São mais dos recursos para assistência social, nessa ampla rede de 30 milhões de famílias, mais 600 mil trabalhadores e trabalhadoras do SUAS, a construção o atendimento a mais de 13 milhões de famílias do programa Bolsa Família, enfim. Um recurso absolutamente fragilizado, porque só para o Criança Feliz são 600 milhões. Para a CRAS, próximo de 900 milhões, para a proteção social básica, para o piso de proteção social básica. Para a média complexidade, que são os serviços especializados, e nós temos
pouco mais de quase 300 milhões. Para a alta complexidade, 199 milhões, que é o serviço que tem o maior custo para assistência social. Tem municípios que uma per capita para acolhimento institucional chega a R$6.000, dependendo da sua organização. E com o desafio do reordenamento da rede de acolhimentos no Brasil, para atender 160 mil, quase 50 mil crianças em acolhimento institucional, o desafio de implementar novas modalidades de proteção especial de alta complexidade como família acolhedora, com esse recurso, que é de 199 milhões de reais, perto do programa pontual, não que não seja importante, mas pontual e fora da lógica do SUAS, que é o Criança Feliz, que tem 600 milhões de reais. Aí a gente já vê qual é a escolha na própria estruturação do orçamento da assistência social, de que política de assistência social quer se implantar. Bom, primeiro, é sempre importante nós partirmos de uma compreensão de direito, né, para poder pensar a nossa luta, a partir de uma compreensão de direito, de direitos humanos de forma mais ampla, de direitos especialmente sociais, no caso, assistência social, tratar das estratégias que ampliam essa luta, que não é só para dentro do SUAS. Compreensão crítica em direitos humanos, ela supõe o entrelaçamento dos direitos da dimensão de liberdade com os direitos da dimensão de igualdade. O Estado capitalista fragmentou os direitos, fragmentou, na perspectiva liberal, na perspectiva justpositivista, os ordenamentos. Então, nós temos políticas muito fragmentadas, direitos fragmentados, que não se entrelaçam porque supõem romper com as desigualdades estruturais. Então, além do entrelaçamento desses direitos, uma compreensão crítica na análise e nas respostas institucionais em matéria de políticas públicas supõe também a materialização dos direitos. Há um distanciamento entre as previsões legais e a realidade da maioria da população, porque a maioria da população brasileira vive a desigualdade engendrada no projeto colonizador, na sua base escravocrata. Então, a desigualdade estrutural, social, de gênero, étnico-racial, é também o nosso desafio quando falamos de direitos. Direitos enfrentam a desigualdade. E as demandas da assistência social, traduzidas como vulnerabilidades, porque compreendemos que existem fatores que colocam indivíduos sociais e suas famílias, coletivos, populações, numa condição de maior desvantagem ou vulnerabilidade, inclusive do ponto de vista relacional, quando provoca e reproduz, por exemplo, a violência contra a criança e adolescente, nesse processo de coisificação dos indivíduos sociais. Portanto, está relacionado à financiarização da economia, à desigualdade econômico-social e à transformação das pessoas em coisa, em objeto. Então, esse processo de compreensão mais ampla da desigualdade nos coloca como, na agenda política, o enfrentamento da desigualdade. A assistência social não está aqui para fazer a gestão dos problemas ou das vulnerabilidades. Está também para dar visibilidade às desigualdades, no modo como elas se expressam nos territórios, na vida social, na vida das pessoas, né, e dos vínculos que se estabelecem no processo de reprodução social. Mas, obviamente, que a assistência social cumpre uma parte dessa tarefa histórica, né, de enfrentar a desigualdade. Além do enfrentamento da desigualdade, né, uma outra perspectiva crítica dos direitos humanos requer o engajamento dos sujeitos coletivos. A luta por direitos não se dá. Direitos humanos, direitos sociais, segundo Herrera Flores, é o resultado das lutas sociais pela dignidade. Então, essa compreensão crítica da luta por direitos coloca a importância dos sujeitos coletivos. Não se expande direitos, não se materializa direitos, não se avança em direitos numa sociedade em disputa permanente por projetos, sem a participação dos sujeitos coletivos, dos movimentos sociais, das organizações em direitos, das organizações das profissões
regulamentadas, outros coletivos, né? E do engajamento dos sujeitos de direitos, que há muito, desde a década de 20, quando se estruturaram as primeiras políticas públicas para a infância, nós temos visto o Estado posicionar os sujeitos de direitos como objeto de intervenção, objeto de moralização, objeto de controle de corpos improdutivos, de disciplina, de institucionalização. Então, não há também uma perspectiva crítica em direitos humanos se ficarmos como peritos do Estado para controlar as famílias pobres, as pessoas que estão fora do padrão hegemônico. É preciso, né, compreender a importância do protagonismo da população usuária dos serviços socioassistenciais, dos benefícios compreendidos como direito. E, portanto, essa compreensão crítica, por último, coloca a importância do horizonte emancipatório. É uma compreensão crítica em direitos que recusa as visões abstratas, as visões que, de certo modo, nos acomoda, a visão juspositivista, a visão do justnaturalismo, a perspectiva histórico-crítica dos direitos humanos, ela precisa colocar centralidade dos projetos emancipatórios. Nós não estamos aqui também para nos conformar com essa crise dos laços sociais e com o aprofundamento da desigualdade. É preciso ter como horizonte uma outra sociedade. E uma outra sociedade tem a democracia como meio, indispensável, mas insuficiente. A democracia como meio indispensável, ameaçada no contexto de golpe. Essa democracia é um meio indissociável. Então, há uma indissociabilidade entre direito e movimentos sociais, uma indissociabilidade entre direitos, liberdade e igualdade, e uma indissociabilidade entre lutas sociais e projetos emancipatórios por meio da democracia, que é justamente a socialização da participação, as novas formas de pensar a democracia, para além da democracia formal, portanto, faz parte da emancipação política, que é o caminho histórico, ideopolítico, cultural, social, material, concreto para a emancipação humana, que supõe a superação de toda forma de desigualdade e opressão nessa sociedade. A partir dessa compreensão, nós fazemos historicamente incidência política no SUAS. E temos que fazer isso cotidianamente. Esse é o nosso desafio principal. Incidência política não se dá só na conferência que confere e delibera as grandes diretrizes para a assistência social. É a luta diária para justamente escapar do presentismo, do conformismo, dar visibilidade às demandas sociais, construir percursos políticos que coletivizem as demandas para a construção da agenda política no ciclo das políticas públicas, aí no caso da assistência social. O que supõe aí essa escuta, essa visibilidade, esse diálogo, essa horizontalização nos espaços de trabalho, nos territórios, nos diversos espaços da vida social, para definir objetivos, construir essa agenda e ter mais força de incidência a partir de estratégias que possam interferir na resposta que o Estado, em disputa, dá em matéria de direito à assistência social. Seja na retomada do orçamento, como fizemos, o orçamento tinha perdido 98%, nós fizemos uma forte articulação e incidência, visibilidade dos riscos que isso acarreta, recuperou parte desse recurso. Hoje, mesmo assim, a assistência social está com corte de 30%. Só não é maior porque o Criança Feliz está com um orçamento de 600 milhões. E esse corte na assistência social é maior do que a emenda constitucional 95 prevê, porque a emenda que congela os recursos como parte do ajuste fiscal, do avanço do neoliberalismo no Brasil, num contexto de golpe, significa uma perda de recursos nos próximos 20 anos, de perto de 800 bilhões, 870 bilhões de recursos para assistência social. Então, mais do que congelar recurso, o que o governo Temer está fazendo é retirar recursos da assistência social. E o Criança Feliz e outros programas pontuais mostram isso, porque foge à lógica do SUAS.
vínculos precarizados, recursos repassados da assistência social fora da lógica do SUAS. Poderia o governo Temer e a secretária Maria do Carmo Branco Carvalho ter, e outros secretários nacionais, implementado Criança Feliz por meio do Serviço de Proteção Social no domicílio, que até hoje nós não temos recurso. Nós temos recursos para o PAIF, para o PAEF, né? Não temos recurso para ou alguns serviços que estão tipificados. Poderia regulamentar a tipificação nacional, pactuar recursos em nível nacional, repassar para os municípios que têm implementado o CRAS esse serviço, porque o SUAS prevê serviços continuados, padronizados, né? Para corresponder ao volume de serviços que dão resposta às necessidades humanas que se colocam em termos de vulnerabilidade nesses territórios. Então, essa incidência necessária nesse momento de ameaça ao SUAS coloca assistência social como direito, reafirma, e ela é resultado de incidência, porque na década de 90 houve muita resistência do parlamento, muita resistência do PSDB para que a assistência social fosse direito constitucionalizado. O Conselho Federal de Serviço Social, com outras organizações da área, fizeram uma forte incidência, que hoje, por exemplo, possibilita, e nós temos que somar esforços nesse sentido, ter retirado a assistência social, o BPC, da reforma da Previdência, porque lá estava. Isso não é novo. Desde a década de 90, há uma forte investida no legislativo e governos neoliberais para que a assistência social, o BPC, seja alterado. E essa vai ser a principal agenda deste governo até o final, alterar o BPC. E quando estava na reforma da Previdência, as mudanças significariam transformar a assistência social como renda substitutiva, o BPC, em complementar, como é o Bolsa Família. Mais do que isso, responsabilizar a família, que mesmo nas situações que nós avaliamos cotidianamente, que é insustentável manter, por exemplo, pessoa idosa naquela família, entendo família sendo responsabilizada independentemente da análise dos vínculos de proteção e de cuidado que essa família poderia ter. Então, é para reduzir, porque o SUAS aumentou o BPC em 96%. Desde a vigência do SUAS, o BPC aumentou 96%. Então, não há interesse desse governo em manter essa lógica de progressão que o plano decenal, segundo o plano decenal, determina. Nós tivemos um ambiente institucional que favoreceu a construção das bases normativo-jurídicas do SUAS, construímos uma arquitetura nova, demos densidade institucional ao SUAS, mas não fizemos a nossa tarefa de discutir com a sociedade o papel do SUAS. Esse é o momento agora. Não construímos aliança com a população usuária e com os movimentos sociais que não reconhecem o SUAS como um direito, né? E que, de certo modo, essa tarefa não realizada na implementação do SUAS, porque nos ocupamos em construir a institucionalidade do SUAS, que foi também necessária, é indispensável para um direito se implementar, nós fortalecemos esse avanço do conservadorismo que criminaliza, inclusive, a população usuária do SUAS e os movimentos que defendem. Então, a partir da agenda política do SUAS, é a agenda dos movimentos sociais, da sociedade civil em defesa da democracia, por políticas públicas estatais continuadas. E uma política pública estatal requer fundo público continuado, serviços continuados, controle democrático, né? Serviços padronizados, senão não é uma política de Estado. Políticas de governo, para se transformarem em políticas de Estado, precisam ter esses aspectos. Por isso que o Criança Feliz não é uma política de Estado, é um programa fisiologista, e fortalece, inclusive, o papel do primeiro-damismo, que constrói uma agenda de governo para fora do SUAS e se utiliza dos recursos pactuados nacionalmente, deliberados, controlados de forma pública, republicana. Assistência social como direito orientada no SUAS, e agora a partir do segundo plano decenal, significa o cumprimento de responsabilidades cooperadas, porque nós construímos o SUAS à luz do federalismo cooperativo, da complementariedade entre as responsabilidades dos entes federados, né, do papel das instâncias, de forma democrática. Nós, hoje, estamos vendo
uma série de investidas a essa lógica federativa, o pacto está rompido no SUAS, porque tem uma série de matérias que não passam pelas instâncias do SUAS, que os trabalhadoras do SUAS e os gestores ficam sabendo pela mídia, inclusive, como a educação financeira. E agora no Mais SUAS nós divulgamos essa novidade moralizadora do SUAS, no SUAS, proposta pelo governo, de ensinar as famílias a poupar e não se endividar com os recursos do Bolsa Família. Uma visão combinada à perspectiva higienista, criminalizadora, também presente no SUAS nesse governo, né, remonta o que já amplamente criticamos nas políticas públicas no Brasil, né, desse papel, dessa visão médico-social, né, de controle das famílias pobres, de moralização, volta, né, com muita força. O SUAS preconiza o diagnóstico, indicadores com base em níveis de gestão. A agenda no SUAS está congelada. Não foi pactuado nada desde que esse governo, de forma ilegítima, assumiu. Então, não tem uma pressão forte, por exemplo, do Conselho Nacional do Ministério Público para ter novos investimentos que signifique a municipalização das medidas em meio aberto no Brasil, e não avança, porque não há interesse em dar continuidade ao sistema público, né? Nós tínhamos que estar agora avançando, por exemplo, na regulamentação dos níveis de gestão, que antes era básica, plena, inicial, básica, plena, para ter novos níveis que pudessem, pela adesão dos entes federados, pelo Pacto de Aprimoramento do SUAS, significar avanços progressivos na universalização dessa rede. Não é isso que está acontecendo. Além, então, dessa lógica de identificar demandas por SUAS e dar respostas pela rede socioassistencial, nós vivemos hoje o congelamento desse mecanismo de funcionamento do sistema público. Então, o desmonte do sistema público, das políticas públicas, não só da assistência social, mas aqui particularizando a assistência social, faz parte de um contexto maior, portanto, de avanço do neoliberalismo, num cenário de golpe, de financiarização da economia, de desfinanciamento das políticas sociais, de contra-reformas que precarizam as condições de vida da população brasileira, que aprofundam a desigualdade, como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, o desmonte dos sistemas públicos, como o Sistema Único de Assistência Social, avançando o projeto privatista, né, com impactos regressivos na assistência social. Também, né, o que está em risco, portanto, para a gente poder debater as ameaças? O que está em risco na assistência social, além do que eu já falei, são os cortes profundos que este governo propôs e depois recuperou em parte, não só congelou, mas cortou recursos para assistência social. Parte do orçamento recuperado só foi recuperado pelo Criança Feliz, pelo lugar do Criança Feliz no SUAS, maior do que a média complexidade, maior do que a alta complexidade. A agenda do SUAS, então, congelada. Equipamentos fechados, porque o cenário de crise, cenário de congelamento, mobiliza municípios a fechar equipamentos. Nós vínhamos numa agenda positiva dos governos que estavam investindo na assistência social, com todos os problemas. Isso fragilização do sistema único, né, e desmonte da rede nacional. Agora passou na CIT a proposta do governo, que tem resistência dos gestores, fizeram plenária nacional, gestores municipais e nacionais representados pelas instâncias resistindo e defendendo ao SUAS, mas a proposta do governo federal é desmontar a rede de universidades que fazem parte do programa Capacita SUAS, transferir responsabilidade para os estados, de modo a precarizar gestão do trabalho e educação permanente. Uma lógica gerencialista se estabelece, conservadora, de concepção da assistência, com práticas que revelam isso, né? Uma hegemonização de uma concepção meritocrática de controle dessas famílias, residual, retorno de agendas superadas no SUAS, como a volta das comunidades terapêuticas para o SUAS, políticas proibicionistas. Então,
Isso tem exigido de nós, né, para concluir, resistência que se faz coletivamente, que se faz no cotidiano, resistência da população usuária também, né, e que cada vez mais tem buscado assistência social, benefícios eventuais, diante do aumento do desemprego, da precarização das condições de vida, né, tem exigido de nós reafirmar os elementos estruturantes do SUAS, gestão do trabalho e educação permanente, com centralidade pela desprecarização das condições de trabalho, dos vínculos, qualidade nos serviços prestados, né? Repasse automático fundo a fundo, tem atrasos, gera insegurança para os municípios, inconsistência entre o que está orçado e o que está sendo repassado, mais de 1 bilhão e 800 milhões de atraso para os municípios, pactuações e expansões progressivas paradas, essa é a lógica, adesão observando o segundo plano decenal. Isso que nós temos que reafirmar. Temos que reafirmar a cooperação dos entes federados, o pacto de aprimoramento do SUAS como uma ferramenta para avançar progressivamente na cobertura dos territórios vulneráveis, vigilância como função estratégica, mecanismos indutores de desenvolvimento de nível de gestão, né? Isso é estruturante do SUAS, integralidade entre serviços e benefícios, primazia da responsabilidade estatal, regulação do conteúdo cada vez mais da assistência social. Na relação, por exemplo, com o sistema de justiça, de demandas devidas e indevidas, daquilo que é da saúde, daquilo que é da educação e daquilo que é compartilhado como acolhimento para a população idosa com a saúde, que era uma agenda que precisava avançar. E, portanto, a nossa luta é a luta de reafirmação do que construímos no SUAS como estruturante de um sistema público estatal universal, indivisível na proteção, né, e intersetorial na relação com as demais políticas. E, portanto, a Frente em Defesa do SUAS tem feito esse diálogo e essa mobilização junto com as outras organizações. A frente é ampla de coletivos, de organizações de movimentos, ex-gestores, conselheiros, usuários que fazem parte dessa frente, parlamentares, né? Fizemos um evento no final do ano passado para ter incidência na conferência. A conferência decidiu, muitos de vocês participaram, pela retirada do Criança Feliz do orçamento da assistência social, e a secretária nacional defendeu que a conferência não é um espaço deliberativo, que o Conselho não está acima dos governos e que, portanto, esse governo ilegítimo está descumprindo o comando constitucional da democracia participativa e deliberativa. Se a Conferência Nacional não é deliberativa, por que é mesmo que estamos construindo o SUAS? Se é uma deliberação na Conferência de 2003. Então, tem que enfrentar, tem que reafirmar, inclusive, a democracia, porque é ela que está em risco para dentro do SUAS também, além do que construímos. E o plano de lutas que construímos para, aqui, finalizar, intensificar agendas com movimentos, defesa do Estado laico contra a filantropização e defesa da democracia. Nós construímos esse plano de luta com movimentos sociais no Encontro Nacional da Frente, no primeiro encontro. Pela democratização do sistema de justiça e segurança pública contra o Estado penal, penalizador do ponto de vista social e gerencial para os interesses do capital. Luta contra o desfinanciamento, contra a emenda 95, essa tem que ser a nossa luta. Participação na plataforma dos movimentos sociais. Pela defesa de um referendo, temos que participar ativamente do processo eleitoral, explicitar os projetos políticos em disputa e construir convergência na unidade da resistência da esquerda para reafirmar aquilo que estávamos construindo e mudar esse rumo da história. Combate à agenda conservadora, como a redução da maioridade penal, intensificação das lutas contra as medidas neoliberais, contra as contra-reformas que estão em curso, que destroem os direitos conquistados pela classe trabalhadora, fortalecimento das lutas dos movimentos de denúncia do governo brasileiro às instâncias de justiça, especialmente o sistema internacional, que viola os acordos internacionais, como o combate ao trabalho infantil, que aumentou o retorno à pobreza, à fome e outras violações de direitos humanos. É preciso denunciar, porque o Sistema Único de Assistência Social enfrentava essas violações junto com outras políticas. E é isso que está em risco. O que está em risco, portanto,
nos coloca nesse lugar de resistência, de intensificação nas nossas lutas, quando não há convergência de projetos políticos no Estado, exige da sociedade civil, que é ela que hegemoniza o Estado, mais força que tensione o Estado para fora das vias institucionais. Por isso, a nossa luta principal tem que ser com os movimentos, com os coletivos, com as organizações, na aliança com a população usuária, né? E, portanto, coletivizando processos de organização, fortalecendo a nossa autonomia como profissões. Psicologia, serviço social, outras profissões têm autonomia, têm projeto, têm relevância pública, têm resposta para a sociedade para a qual fomos requisitados a garantir direitos, efetivar direitos, construir uma cultura de direitos. E é isso que temos que intensificar. Então, eu encerro agradecendo e dizendo que o cenário se mostra diverso, não é diferente de outros cenários. Nós vivemos um processo que muitas vezes nos angustia e muitas vezes nos imobiliza. E é disso que nós temos que fugir. Tem que reativar e fortalecer a esperança, nos filiar a um projeto maior, filiar pessoas a um projeto maior, dialogar com a sociedade sobre a importância desse sistema e do trabalho social, que é a grande entrega que fazemos para a sociedade brasileira, e apostar que esse presente adverso, ele é contraditório. E, por ser contraditório na perspectiva crítica, nós apostamos na construção do amanhã, na construção do futuro, a partir desse presente que exige de nós ousadia, resistência e luta. Muito obrigada. Obrigada, Jucimere. Acho que temos aí várias coisas para pontuar, né, a partir da sua fala, para levar como bandeira e para seguir aí na resistência em defesa dos SUAS. Eu vou passar a palavra agora para o Juari, que vai trazer também suas reflexões sobre essa questão. Oi. Primeiramente, queria dizer que já tive a oportunidade de ouvir a Jucimere em alguns momentos e também a professora Graça, que ambas professoras e professoras com práticas de pesquisa e práticas docentes muito interligadas com a realidade. E vou fazer uma junção de dois pensamentos que eu aprendi de vocês, incorporei. Um da Graça, inclusive está no livro, a ideia de uma reflexão sobre a psicologia e a sua presença ou a sua participação na discussão pública e das políticas públicas, né, de uma interpretação de que houve um momento em que a psicologia estava presente, mas ausente, como um projeto de psicologia que discutia a visão de sociedade, ao mesmo tempo em que havia a psicologia ausente desses grandes espaços, mas muito presente nessas discussões. E, de certa forma, o grande desafio pós-Constituição e com uma retomada da discussão do compromisso ético-político da psicologia, é a gente conseguir construir uma agenda de uma psicologia presente e ativa, né, nessa discussão. E é talvez a tônica do que estamos também, não só, mas também nesse debate aqui do simpósio. E, assim, cirurgicamente, da Jucimere, algo que você sempre traz, a ideia de que a pauta política é a pauta dos interessados e das interessadas. Nós, psicólogas e psicólogos, somos seres que temos e devemos e precisamos estar interessados na pauta política da assistência social, como parte desse projeto ético-político da profissão e, sobretudo, da sociedade. Caso contrário, nós seremos, como muitas vezes somos tratados e tratadas, meros objetos e instrumentos para a execução de tarefas, tarefismos. E num momento como
o que vivemos, que nós praticamente estamos tendo um golpe a cada dia, porque o golpe não foi só o do processo de fritação da então presidenta, mas de um projeto mais amplo, e da prisão de um ex-presidente virtual candidato com grande apoio popular. Esse golpe acontece todo dia no SUAS, quando nós, trabalhadoras e trabalhadores, queremos opinar, queremos dizer, queremos demonstrar o que fazemos. E, às vezes, nossos gestores, nossas gestoras, às vezes, nossos pares estão indiferentes. Vou usar aqui uma palavra de baixo calão. Nós estamos na era do foda-se. A turma do foda-se tomou o poder. Nós vamos ter muito trabalho, não posso dizer quanto tempo, para a gente retomar a era do nós somos juntos, nós temos esperança juntos, nós temos direitos juntos. Alguns até fazem autocrítica de que houve uma certa ingenuidade, a discussão que está sendo tratada aqui das tais conciliações, das alianças, mas isso é fazer a política, né? E nós não podemos ignorar isso. E essa gestão pela indiferença que nós vivemos todos os dias, então, cada dia nós temos um golpe, porque quando somos ignoradas no nosso trabalho, quando fazemos isso também com os nossos colegas, com as pessoas que procuram os serviços, nós estamos praticando essa gestão pela indiferença. Então, há uma relação estreita entre a desigualdade social, entre as causas e as consequências, e essa indiferença, esse tanto faz, essa era do foda-se. E, nesse sentido, queria dialogar com algumas coisas que vêm sendo tratadas aqui, embora não estivesse presente, mas muito me instigou, é a discussão, por exemplo, da concepção do sujeito. Né, se a gente tiver uma outra concepção do sujeito, podemos pensar saídas que a gente não viu ainda. E isso me faz pensar, invertendo sujeito e objeto, nesse caso, os sujeitos da concepção. E aí, em cima dessa ideia, eu queria passar rapidamente pelo menos 4 dimensões do que vivenciamos na política de assistência social, pensando não só os problemas, mas as possibilidades. Gostaria de dizer garantidas de que nós, por elas, construiremos estas alternativas. Mas eu não posso mentir, porque eu vivo isso na pele. Eu não tenho garantia nem para mim, mas eu acredito que esse é o caminho. E somente, aí, relembrando, né, uma ideia que o Marcos Matraga recapitulava, né, de que se a gente não se arriscar, a gente não muda nada. Então, precisamos arriscar e ter esperança. Bom, essa história do sujeito das concepções. Primeiro, em relação à psicologia, né, já que estamos aqui fazendo um debate, de, para, com e acerca de. É lugar comum, né, continuarmos falando das nossas ainda dificuldades básicas na formação, que produziu gerações de profissionais que realmente não estão preparados, estão formados para serem indiferentes com a política social e com a desigualdade, e com essa possibilidade de atuar nas políticas públicas. Neste caso, reforça a importância destes debates, mas também a importância de nós fazermos esses debates nos nossos locais de trabalho. Porque parece que a gente tem o jogo ganho, mas não temos o jogo ganho nos nossos próprios espaços de trabalho. Os sujeitos das concepções dos trabalhos continuam extremamente conservadores, indiferentes. Talvez, né, algumas pessoas podem se incomodar,
Outro dia eu acusei um grupo de ser proto-fascista e as pessoas aí sim se rebelaram contra mim. Eu pensei, e disse para eles, vocês deviam ter se rebelado também quando vocês reforçavam práticas homofóbicas, misóginas, gentrificadoras, xenófobas, enfim. Mas tudo bem. Podem se revoltar comigo. Era isso que eu queria mesmo. Queria que vocês se incomodassem, porque isso sempre me incomodou na parte deles e nossos colegas também. Nós precisamos tocar nessas feridas, senão a gente fica fazendo de conta que realmente vamos mudar. Nós temos quase 500 mil de trabalhadoras e trabalhadores sociais nesse país. Nós temos uma condição de fazer uma revolução. E o que passa, então? Passa que nós precisamos conversar. E, nesse sentido, nós, da psicologia, podemos sim, e aí a nossa formação, em tese, nos coloca, nos estimula a essa prática dialógica, essa prática do diálogo, aliás, é quase um sinônimo, né? O trabalho da fala, né? Ou da linguagem que a gente precisa aprofundar. E se a gente não conseguir fazer isso entre nós mesmos, dificilmente nós vamos conseguir avançar nessas outras pautas, né? Então, em relação a nós mesmos, como psicólogas e psicólogos, precisamos pensar esse sujeito das nossas concepções. De certa forma, eu já passo para uma segunda dimensão, queria falar sobre nós como trabalhadoras e trabalhadores sociais, ampliando, e isso foi até mencionado aqui na mensagem da homenagem, e eu agradeço porque sempre fui um defensor, sim, de que a nossa discussão corporativista, nossa discussão do protecionismo da psicologia, ou do serviço social, ou da pedagogia, não, etc., e outros, ou o protecionismo dos trabalhadores de nível médio fundamental, solitariamente, levaria-nos para o buraco, afundaria esse projeto do Sistema Único de Assistência Social, afundaria essa perspectiva de um projeto ético-político comum. O que nós precisamos é essa interlocução entre esses saberes. E aprendendo isso, nós poderemos ter a possibilidade de dialogar melhor, e aí gostaria muito do pouco que tive a oportunidade de aprender com o Ferenczi, né, que é uma referência da psicologia não tão conhecida, mas desse trabalho de análise mútua, o quanto nós também somos analisados pela sociedade, e quando nós não somos reconhecidos como agentes de direitos, aquilo a que a sociedade deseja, né, é digamos, sinal de que nós talvez não acertamos a receita do que nós realmente queríamos. Só a discussão da garantia dos nossos espaços, da garantia, da melhoria das nossas condições de trabalho, não necessariamente se converteu em uma aliança, que eu posso chamar estratégica, mas uma aliança ética, uma aliança civilizatória, porque o nosso trabalho não é para nós. O nosso trabalho é para esta sociedade, e é nesta sociedade, dentro dessas contradições. Nós somos também, às vezes, usuários da assistência social. Podemos necessitar quem nunca necessitou e precisaremos contar com ela quando vier a termos uma situação que leve a tanto. Então, essa dimensão nossa, como trabalhadores da assistência social, nos coloca diante, né, desta necessidade de construção de um projeto comum e compartilhado. E, nesse sentido, acho que, depois de muitos anos, ainda bem, as discussões mais corporativistas, as discussões mais fragmentadoras entre nós, perderam espaço. Não estão desaparecidas, mas perderam um grande espaço. Alguns diriam assim, como agora apertou para todo mundo está se unindo numa agenda mais comum. Mas isso é importante, né? Aprender, mesmo que seja pela experiência, já que não tínhamos totalmente aprendido pela razão. Uma penúltima dimensão, que é essa relação com a sociedade.
já toquei de certa forma, mas foi colocado aqui, concordo plenamente, que é esta aliança com as pessoas que usam os serviços. Nós temos aí um caminhão de legislações, de normas, de orientações e tal, e por que nós não praticamos isso, muitas vezes? E aí eu gostaria de fazer uma pontuação de que, às vezes, a gente consegue fazer essa aliança em escalas maiores, escalas nacionais, até em escalas estaduais, mas onde acontece o serviço é no município. A maioria dos municípios é de pequeno porte neste país, é de médio porte. Quiçá grandes municípios como a cidade de São Paulo, de grande porte como Suzano, e é muito difícil lá. E é nessa dimensão que nós estamos perdendo de lavada essa disputa. Nós não estamos interessados lá. Nós, às vezes, estamos muito preocupados, não é desnecessariamente com os aspectos nessas outras dimensões, mas nós estamos deixando a retaguarda desguarnecida, que é no município. Então, se tem um lugar em que nós precisamos fazer aliança com a sociedade, é no município, é lá no bairro, é lá na comunidade. E é um trabalho maçante, é um trabalho diário, e é um trabalho que, talvez, e isso já foi dito aqui, que talvez devamos aprender, sim, com o trabalho pastoral, o trabalho missionário, o trabalho ativista, que muitas vezes a gente não vê no nosso compromisso dentro do campo da assistência social como trabalhadoras e trabalhadores. Por último, para completar, queria dizer que vivemos aí em Suzano uma experiência que é criar um observatório que seja mesclado, né, até para tentar fugir um pouco desses estereótipos e criar alguma coisa nova. E hoje pela manhã teve uma pessoa aqui muito querida, com quem tenho aprendido muito, ouvido muito, e tenho uma grande honra de ser ouvido por ela também, que é a Renata Bichir, que fala sobre a necessidade de nós criarmos, inventarmos outros espaços. Parece que a assistência social e a política de assistência social começou com SUAS, começou com a NOB SUAS, começou com a Lei Orgânica de Assistência Social, mas não. Ela começou de debates, começou de criações, começou de esforço. As leis, as normas, esses instrumentos jurídicos, eles foram consequência disso. E talvez por não percebermos isso, e aí eu queria concluir, uma questão que tem sido muito colocada, que nós, da geração pós-SUAS, parece que perdemos um pouco o fio da história. A gente não entendeu claramente de que, e aí a Jucimere está aqui, fez esse grande trabalho de recapitular isso, que é a necessidade de ocuparmos os espaços discutindo politicamente. Seja o espaço lá no CRAS. Por que não se faz um debate no PAIF para as pessoas participarem de um conselho de assistência social? Aonde está escrito que não pode? Pelo contrário, está cheio de orientações falando que precisa. Nós precisamos estar ocupando com essas ideias as instâncias de gestão, vigilância, regulação, gestão do trabalho, porque se não fizermos isso, outros vão ocupar e vão dizer o que temos de fazer. Os espaços de controle social, os conselhos de controle social, os CMAS, os conselhos estaduais, se não formos nós pressionarmos de dentro e, sobretudo, de fora, que às vezes é um lugar muito mais autônomo para a gente fazer essa crítica de fora, quem vai fazer? E outros espaços, como da academia, dos movimentos sociais, dos espaços comunitários, que talvez a gente subestime e que têm sido tão relembrados agora, nesse momento em que precisamos reorganizar um projeto de retomada da perspectiva da esperança para a gente substituir essa geração e essa era da gestão pelo foda-se que se instalou no país. Era isso que eu tinha a dizer. A gente tem pouquinho tempo, como vocês sabem, mas como a gente combinou sempre, a gente vai abrir 2 manifestações, perguntas, enfim, para daí a gente ouvir a Jucimere, o Juari e encerrar nosso ato. Mas vamos aí ver quem gostaria de se manifestar.
Oi, boa noite. Não vou falar meu nome, né? A gente não prefere não ir aí na frente por questões de exposição mesmo. Na verdade, o que a gente veio fazer aqui é só passar um informativo. Nós somos alunos do serviço social. Não sei se vocês estão acompanhando, mas o curso está paralisado. A gente ocupou o prédio velho, agora está ocupando o prédio novo. E o movimento que está acontecendo é pela permanência da primeira professora negra, que foi contratada no serviço social. E não é uma coisa que saiu da nossa cabeça, que está distante, que não possa acontecer. Muito pelo contrário. No ano passado, retrasado, saiu uma professora nossa do corpo docente, então ela deixou na casa 25 horas. Esse ano, por luta dos alunos, abriram 2 turmas de serviço social. Então, essas horas das professoras elas só foram redistribuídas. E o motivo para elas não quererem a inclusão dessa professora é não querer abrir mão do privilégio. E essa luta a gente já enviou carta, já chamou para a Assembleia, já conversou de várias formas, e isso não está acontecendo. A gente não está vendo nenhum posicionamento, nenhum retorno delas. Então, parece que só para que a gente tenha voz, a gente precisa fazer barulho. Por isso que o curso está paralisado, e a gente veio para pedir ajuda de vocês, pedir apoio, quem puder estar colando, comparecendo, somando na luta, a gente agradece. Estamos precisando de mantimento, colchão, comida, enfim. 9 horas vai ter uma assembleia lá no Pátio da Cruz, e quem puder estar comparecendo para entender melhor, para estar alinhando todas as questões, poder somar na nossa luta, a gente agradece. É só isso. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão para pontuar, acho que esse é o momento. Alguém quer fazer alguma questão, alguma manifestação? Não, então... Queria que Boa noite. Meu nome é Marta Elizabeth e eu queria que a Jucimere falasse rapidamente desse programa Criança Feliz. Em que aspecto? Está tendo adesão dos municípios? Está tendo adesão dos secretários municipais de serviço social, de assistência social? Estou colocando isso porque o Conselho Estadual de Assistência Social de Minas não aceitou o programa. E eu sei que eles pediram pauta no Conselho, eu não pude estar, porque foi no dia 18 de maio. E é um jogo pesado aí por recursos. E eu fico preocupada porque esse jogo de recursos fica parecendo, pode parecer que vou driblar, vou pegar o recurso, mas vou fazer a meu modo, e será que isso funciona? Eu queria, se você pudesse fazer uma análise, porque ouvi dizer que está tendo muita adesão. Mais alguém? Vamos ouvir a colega e a gente passa para a mesa novamente. Comentar o que foi falado pelo Juari, que eu venho lá de BH, e aí, numa experiência de 5 anos de CRAS, e aí essa aliança com os moradores, eu acho que ela passa, primeiro, por uma mudança metodológica fundamental no PAIF, né? Porque a gente tem visto o PAIF com um reducionismo hoje grande de atendimento de demandas imediatas, sem uma leitura dessas demandas que aparecem. E aí, quando a gente passa a uma perspectiva de trabalho comunitário, que é diferente desse trabalho individual que só fornece o benefício, não que o benefício não seja importante, ele é importante sim, né? Por enquanto a gente precisa dele, mas quando a gente muda a perspectiva para um trabalho comunitário, de uma escuta mais ampliada da população, essa aliança com os usuários ela é mais possível. E aí uma outra questão é que a gestão ainda enxerga essa participação ativa dos usuários como uma ameaça, sabe? Como boicote mesmo. De quando a gente fez cartaz para deixar no CRAS, né, depois de fazer uma oficina falando da existência do Conselho de Assistência,
A gestão nos chamou para conversar. Que negócio é esse de vocês estarem nos boicotando, né? Então, essa questão persecutória da gestão, como se a participação social fosse uma ameaça. Gostaria que você comentasse isso. E como que a gente trabalha com essa gestão que enuncia uma coisa no discurso e que a prática está cheia de contrassensos. Então, vamos voltar aqui para a mesa para a gente ouvir as considerações e já ir encerrando o nosso. Ok, bom, eu primeiro acho que vocês já refletem também as contradições da conjuntura, né? Primeiro que nós temos o prevalecendo, o hegemônico, não é uma concepção crítica de direito. Já não era. O que tinha era uma direção social, uma direção política, né? Mas não temos a maioria. Existe na maioria são posturas conservadoras que tentam atualizar no presente modelos conservadores de família, de instituição, portanto, modelos que recusam novos arranjos familiares, modelos que criminalizam os pobres, modelos que hierarquizam as instituições e como hierarquizam, essas concepções conservadoras que a gente precisa identificar, são mentalidades tecnocráticas. Mentalidades conservadoras tecnocráticas, elas reforçam a hierarquia, a verticalização. Elas não lidam bem com o conflito, e o conflito faz parte da democracia. Explicitar divergência, conflito, democracia é a arte da convivência pacífica dos projetos políticos. Então, quem recusa conflito no sentido da explicitação da divergência, recusa a democracia. Então, o que se estabelece são mentalidades conservadoras, tecnocráticas, gerencialistas, meritocráticas. Então, elas vão individualizar as demandas, hierarquizar as instituições e estabelecer a ideologia do mando e do favor. A prática é essa. Quando essa ideologia do mando e do favor se coloca ameaçada, se antes era o dono da terra, de quem nela trabalhava, hoje é o dono da prefeitura e de quem nela trabalha, qualquer tipo de explicitação da divergência será uma ameaça. Nós temos que enfrentar isso, né? Temos que ter coragem de enfrentar, mas individualmente seremos penalizados se só individualmente nós resistirmos. O processo tem que se dar de forma coletiva, né? Então, criar mecanismos, por isso os conselhos têm importância, conselho de psicologia, conselho de serviço social, né? Os espaços públicos, de esfera pública, eles têm essa importância, porque eles portam projetos de classe, dão direção, reforçam as lutas coletivas, dão sustentação para essas lutas, né? Se posicionam quando tem alguma prática que possa violar a legislação profissional, devem se contrapor, porque são autarquias que têm essa finalidade. Então, eu acho bem importante que a gente se conecte com as lutas coletivas, né? Porque elas nos reforçam. Então, penso isso. E acho que vão existir essas posturas porque os gestores que lá estão, em geral, reproduzem o conservadorismo, e é o conservadorismo que me preocupa mais, porque o conservadorismo na onda fascista que estamos vivendo, ele se propaga nas instituições. Então, nós temos que descolonizar as instituições, porque as instituições e o Estado não foi descolonizado. A democracia que nós construímos não foi suficiente, porque ela não foi acompanhada de reformas consistentes que pudessem, no tempo que pudemos construir, descolonizar o Estado. Então, essas posturas elas precisam ser enfrentadas. Com relação ao papel, ao programa Criança Feliz, o programa Criança Feliz ele resgata o que tem de mais retrógrado nas políticas públicas no Brasil, porque ele procura recuperar o que se construiu nas primeiras instituições na área da infância no Brasil, de atendimento materno-infantil, que é esse trabalho médico-social, baseado numa visão biosocial, né, de classificação dessas famílias, de intervenção junto a essas famílias. E o Criança Feliz é um programa que, voluntarista nesse sentido, embora remunere pelo que é feito, recupera o papel de ajuda para
culpabiliza as mães e as famílias, há um processo de feminização também dessas famílias, por não cuidarem dos seus filhos de forma adequada. Então, a forma como ele se opera alimenta isso, essa visão conservadora do Estado benfeitor. Não sei se vocês conhecem, mas acessem o Mais Suas, tem lá um artigo que está falando agora, que eu fiz ontem, publiquei, acessem e disseminem, porque lá está também o apelo para que os trabalhadores recusem operar nos CRAS, começou aqui em São Paulo, operar nos CRAS as oficinas com as famílias do Bolsa Família, para entregar para elas uma cadernetinha, para ela anotar os seus gastos, para ela anotar, guardar seus extratos, um cofrinho para ela guardar suas moedinhas, para ela poupar, grande recurso do Bolsa Família. E agora, segundo o Tiago Falcão, secretário de Renda e a secretária nacional de assistência, os resultados foram ótimos. Aqui, São Paulo participou, porque 75% das famílias conseguiram poupar. As famílias que vivem a total insegurança do amanhã, vivem as consequências do desemprego, ainda vão ser forçadas a enfrentar, a poupar e não se endividar. E tem mais, o objetivo do programa é romper com o ciclo de pobreza. Então, não é só o Criança Feliz. Programa para idoso, Criança Feliz e educação financeira são expressões desse conservadorismo na política pública. Essa visão moralizadora da questão social. E muitos estão resistindo ao Criança Feliz. E começa pelo, assim, o que os profissionais acham do Criança Feliz? Porque ele vem revestido de inovação, de cumprimento do marco da primeira infância, mas ele é precarizado, ele não tem objetivo de se universalizar e ganhar escala, está ganhando adesão porque tem recurso. Falei aqui para vocês, são 600 milhões esse ano. E o governo fez ruptura com algumas travas que estavam dificultando. Porque para implantar a Criança Feliz, o que tem que ser a nossa posição? Não, sim, primeiro, na minha avaliação, um programa que tem focalização na primeira infância, ele tem sua importância, mas ele é um programa. Ele não pode ser maior que um sistema. Qualquer município que implementar programa, Estado, nós precisamos reafirmar os SUAS, reafirmar a hierarquia que a LOAS construiu. Serviço é continuado universal, a quem dele precisar. Programa, fortalece serviço. Projeto, enfrenta a pobreza, benefício direto para a população usuária. Se nós não hierarquizarmos isso, nós corremos o risco de suplantar os SUAS em detrimento, né, os SUAS em detrimento de um programa. Então, ele não pode ser maior em recursos, ele não pode ser, que é o que está acontecendo, ele não pode ser maior em importância, ele não pode... tem gestor querendo transformar o CRAS em casa da criança feliz. E o que o governo fez? Tinha uma resolução 21, que estabelecia regras de monitoramento que os estados faziam na relação com os municípios, e os CRAS eram pontuados, monitorados, né, a partir de indicadores, como pessoal. Não funciona a CRAS sem pessoal. Eles conseguiram cancelar essa resolução e continua na pauta lá os gestores discutindo, porque daí eles rivalizam. Mas o Estado quer ficar fiscalizando o município, porque eles queriam destravar para implantar o Criança Feliz sem ter CRAS. Isso nós não podemos deixar. Então, tem isso. De um lado, reafirmar que o programa não é maior do que um sistema, nem que serviço, muito menos sistema. Ele é intersetorial, está no lugar errado, porque é para ver se a mãe tem olhar sustentado sobre a criança. Ele está no lugar errado, ele não trabalha a linguagem do SUAS, de cuidado, de proteção, ele tem uma mistura de demandas de saúde de forma precarizada, uma oferta precarizada para a população e controladora. E, por último, tem resistência, sim, inclusive da base do governo. O Estado do Paraná é base do governo federal e devolveu os recursos do Criança Feliz e não quer implantar o Criança Feliz. Santa Catarina resistiu, um monte de conselho resistiu, tem que levar para a esfera pública. E nós temos que dialogar, tem que discutir entre as profissões que são a alma do SUAS. Não funciona a SUAS sem trabalhadores sociais. Nós temos que discutir. E nós temos uma responsabilidade maior ainda, como profissões indispensáveis. Psicologia e serviço social não funciona o sistema sem essas profissões. As exigências cada vez nos colocam mais na responsabilidade. Acolhimento agora
vai ter relatório a cada 3 meses, né? Já tinha 6 meses, tem que ter PIA, tem que ter planejamento. Esse lugar das profissões precisa ser, tem que, né, se utilizar do poder como atributo das relações, no sentido de um poder democrático, de projeto, e dizer não, por que não? Tem que dizer por que as profissões se recusam, que não vão fazer caixinha, entregar caixinha de papel para as famílias, para elas pouparem recurso. Então, nós temos que nos fortalecer no conteúdo crítico que as profissões construíram e sistematizaram, interpelar profissionais que reproduzem o conservadorismo, porque as 2 profissões têm códigos de ética que se recusam às violações de direitos humanos, arbítrio, autoritarismo. Então, a gente precisa fazer o diálogo crítico, ético, com as profissões que reproduzem isso e expandir essa aliança. O Criança Feliz está com recurso maior do que pisos, 2 pisos. Né? E os gestores vão implementando por conta do recurso. Mas tem conselhos desaprovando, devolvendo recurso. Nós temos que nos fortalecer ali no cotidiano. E as profissões regulamentadas não são obrigadas, porque têm autonomia, a implementar aquilo que se estabelece. E aí, por isso, a importância de nós nos fortalecermos como profissões que têm projetos, que sabem o que devem fazer, que respondem a uma requisição que é maior do que governos, que é uma requisição na construção do direito. Bom, vamos lá. Primeiro, queria cumprimentar os estudantes de serviço social pela mensagem. Gostaria de reforçar a necessidade, né, da assistência social assumir um compromisso, não somente um programa, né, como está colocado, mas nós assumimos no dia a dia, nas nossas práticas, o combate ao racismo institucional, né? Notadamente a população mais, né, afetada pela desigualdade social, a população negra no país. Não é à toa que, né, grande parte aqui da equação colocada é decorrente de um período longo de escravidão no país, que acabou do ponto de vista formal, mas não na cabeça de muita gente, que é esse sujeito da concepção que eu tinha falado. Bom, em relação, primeiro, ao que a colega falou sobre uma possibilidade, queria cumprimentar, acho que você já deu um caminho e já deu uma consequência do caminho. Quem for, em muitos lugares, fazer algo coerente com o que se preconiza no SUAS, em muitos lugares vai ser advertido ou advertida. É lutar, né, contra o sistema. Então, o papel, né, das normativas, das orientações, foi muito generoso. Ele conseguiu acolher muitas dessas demandas. Nós ainda não conseguimos dar o passo seguinte. E aí eu queria, para não ficarmos somente, né, na ansiedade, na angústia que tem nos levado, nós temos um espaço de disputa. E aí uma questão que Jucimere colocou, que passa muito despercebida, mas essa instituição aqui é uma instituição importante nesse debate, que é a educação permanente no SUAS. A de São Paulo é uma das poucas inscritas. Nós precisamos disputar a educação permanente. É um espaço técnico-político da assistência social que, em muitos lugares, ele está como um terreno baldio. Nós estamos num latifúndio improdutivo. Nós precisamos fazer a reforma agrária deste espaço da assistência social. E vou dizer que São Paulo é um dos maiores latifúndios deste país em termos de educação permanente. A educação permanente aqui vai devagar, praticamente parando. Posso falar isso porque estou tentando representar trabalhadoras e trabalhadores nesse núcleo que foi criado, que foi um dos primeiros do país e tal, mas na prática ele ainda não andou. Então não é à toa que o Estado de São Paulo ainda não fez grandes debates, temos coisas pontuais, instrumentais e tal, que às vezes se aproveita, inclusive, das iniciativas de alguns municípios. É um latifúndio que nós podemos transformar em um grande espaço produtivo de ideias e de projetos para a gente, por exemplo, compartilhar essas experiências bacanas,
que você falou de Belo Horizonte, de reverter, né, mudar o sujeito da concepção, né, não ficar fazendo o beabá, só a entrega do benefício eventual e só preencher, não, fazer algo, reverter, criar algo diferente, arriscar, né? E nesse sentido, além da educação permanente, no caso, não sei, tenho certeza, dentro da psicologia, as nossas instituições, nossas gestões de conselhos, de sindicato, das associações, têm sido cada vez mais acolhedoras, precisa de gente, precisa de quem está na ponta, como se fala, atuando para trazer questões, para oxigenar esses espaços. Até brinco que hoje em dia a gente tem uma disputa interna para ver quem quer fazer melhor esse debate sobre o SUAS. Há algum tempo falava-se que ninguém fazia o debate sobre a assistência social. Hoje tem nas nossas tendências de organização política até uma disputa para ver quem é que tem o melhor projeto, né? Se é um projeto de um jeito ou de outro. Então precisamos nos juntar na linha de que nós não fazemos nada sozinho. Nesse sentido, né, que assim, dividir muito completamente. Assim, eu sei que a homenagem, com todo carinho, com toda sinceridade, foi entregue a mim. Né, fico muito grato, mas sei que eu não estou sozinho. Nada do que eu participei foi só na mão, os olhares de Juari. Eu participei, e tenho muito orgulho de ter participado, mas foram mãos e olhos e ouvidos de muita gente. Então, é importante participar. Às vezes vai ter divergência, sim, mas é importante colaborar e participar desses espaços. E queria só pincelar em relação ao Criança Feliz, que nós aqui de São Paulo precisamos nos aprofundar também sobre o São Paulo pela primeiríssima infância. Se a gente acha que tem um fantasma chamado Programa Criança Feliz, nós temos um aqui no estado de São Paulo que a gente não sabe o que é e para que veio. É um programa que está na base da saúde, que pode até ser bacana, mas o que está acontecendo? Quem está fazendo e por quê? Nós não podemos aceitar de goela abaixo o que chega para nós. Esta é uma questão. Pode nos dar uma boa dor de cabeça não aceitar. Mas é nosso dever. Se nós quisermos levar adiante um projeto de compromisso social na psicologia, um projeto de um sistema único de assistência social como obrigação do Estado, como garantia de direitos, nós vamos ter de nos arriscar. Marcos Matraga, precisamos ouvi-lo muito, a cada dia, às vezes, e nos perguntar se estamos realmente sendo dignos das profissões que exercemos por causa dessas pessoas que batalharam para nós estarmos onde nós estamos. Eu lembro muito de alguns colegas latino-americanos que, num debate, que quando ouviram falar sobre o que a gente faz na assistência social, eles ficaram boquiabertos e falaram, gente, defendam isso, porque nós não temos esses sistemas nos nossos países. Nós fazemos coisas muito pontuais, que não têm escala e que não têm tanta repercussão. Façam isso, porque se vocês conseguirem fazer bem aí, no país de vocês, é mais um reforço, mais um argumento para a gente avançar direitos e políticas sociais nos nossos outros países da América Latina. Então, o nosso dever, o nosso compromisso, as nossas possibilidades vão além, inclusive, do nosso território. Mas é lá no bairro onde a gente realmente consegue fazer isso acontecer. E queria concluir, só voltando um pouco à homenagem, agradecer a presença dos colegas de trabalho aqui, Elisângela, Ruth, e, sobretudo, minha companheira de vida e agora companheira de maternidade e paternidade, que é a Jaqueline, e minha filha aqui presente, que acho que esse ano está sendo um ano importante, apesar de tantos golpes. Bom, só me resta concluir, fechar, agradecer o Cimeri e o Juari. Acho que a gente acabou tendo aqui uma felicidade de juntar um assistente social, um psicólogo, concretizando aquilo que tem sido uma parceria muito importante para a nossa profissão, que estamos aprendendo com a experiência do serviço social. A entrada, acho que, da psicologia no SUAS ajudou muito a mudar a nossa percepção do nosso próprio projeto ético-político. Então, acho que, quando a Jocimeri traz a amplitude de um sistema de assistência social, ratifica aquilo que a gente já percebia, né, dá mais elementos para a gente perceber a importância de estarmos nessa política e, neste momento, por tudo que temos discutido, a importância de defender
a permanência, ampliação, o fortalecimento do SUAS. Acho que a experiência do Juari, que representa aqui, mas, enfim, acho que quando ele traz a vida, né, de um trabalhador, psicólogo, no SUAS, também nos ajuda nessa reflexão. Acho que a gente sai daqui com a agenda que a Jocimere nos apresentou, muito importante, de por onde deve ir essa defesa, com as propostas, com os depoimentos do Juari sobre o que é importante fazer, e com toda a reflexão aqui que acumulamos nesses dias, para que a gente realmente exercite a crítica fazendo a defesa do SUAS. Então, estou encerrando aqui, convidando a todos para o dia de amanhã, onde a gente continua esse exercício da crítica, com novas conferências e mais um debate aí contra o desmonte, mais um ato político contra o desmonte das políticas sociais. Boa noite, obrigada. Lembrando a todos que agora é festa, tá bom? É a hora da festa. Amanhã, 9 horas. E, finalmente, Lula livre.